Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Terça-feira, 7 de junho. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição. Veja agora os destaques de hoje. Advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos é eleito novo presidente da Associação Comercial de Votuporanga. O projeto que proíbe a instalação de radares de fiscalização de velocidade fora da visão dos motoristas é aprovado pela Câmara de Votuporanga. Em alta, a busca por um estilo de vida mais saudável tem garantido a venda de alguns produtos em meio à crise econômica e queda real no faturamento. Supermercados registram aumento na venda de alguns produtos. Você vai saber quais e por quê agora no TVU Jornal. A nova diretoria da Associação Comercial de Votuporanga foi eleita hoje de manhã. A chapa única, comandada pelo advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, foi eleita para um mandato de 1 ano. A Assembleia para eleição da nova diretoria e dos conselhos consultivo e fiscal da Associação Comercial de Votuporanga por um mandato 2016-2017 teve início com a apresentação do balanço de receitas e despesas da diretoria presidida por Márcio Ramalho Mata, que ocupou o cargo por 2 anos consecutivos. Logo em seguida, foi feita a leitura dos novos membros da chapa única que concorreu à eleição. Para o ex-presidente, a sensação é de missão cumprida. É um momento de agradecimento, um agradecimento a cada um dos diretores que esteve comigo da diretoria executiva, que me ajudaram a tomar decisões, a compartilhar responsabilidades. Eu sozinho não conseguiria fazer nada. O advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos foi eleito por aclamação dos presentes para um mandato de 1 ano. Ele falou sobre a expectativa e os desafios da sua gestão. Nós sabemos que existe uma crise no país inteiro, né, que dificulta o trabalho dos comerciantes, mas nós temos a expectativa de poder ajudar com o nosso trabalho aqui na associação, que os comerciantes possam superar essas dificuldades que a economia nacional hoje impõe a todos nós e possam desenvolver suas atividades com maior afinco. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga. Entre os projetos que foram votados e aprovados, um se destacou. O texto de autoria do vereador Meidão proíbe que radares de fiscalização de trânsito sejam colocados escondidos, ou seja, fora da visão dos motoristas. A 20ª sessão ordinária do Legislativo teve início com homenagem. Salim Ahmed recebeu voto de congratulação pelos relevantes serviços prestados ao município. Ele agradeceu a honraria de autoria do vereador Mehed Meidão. Em sua fala na tribuna, o vereador Edilson Pereira Batista, o Edilson do Santa Cruz, homenageou os policiais militares de Votuporanga, que recentemente salvaram a vida de um bebê engasgado na zona norte da cidade. O ato heróico dos policiais também foi motivo de um voto de congratulação por indicação do vereador Douglas Lisboa. Por sua vez, Emerson Pereira falou na tribuna sobre a questão do desfavelamento da região conhecida por Matarazzo, na zona sul da cidade. Na ordem do dia, 6 projetos foram colocados na pauta pelo presidente Sérgio Adriano Pereira. O primeiro texto a ser aprovado foi o de número 75 de 2016, que passa a denominar Rua Eduardo Luiz Pires, a atual projetada 2, no loteamento Vila Imperial. Já o projeto 79 passou a denominar o Centro Administrativo da Saev Ambiental como Engenheiro Ambrósio Riva Neto. O projeto foi aprovado, mas causou opiniões divergentes. Por fim, foi a votação o polêmico Projeto 80 de 2016, de autoria de Mehed Meidão. O texto propôs que fique estabelecido a distância mínima de 5 metros para a instalação de radares, fiscalizadores eletrônicos ou aferidores de velocidade, próximo a postes, árvores ou objetos que impeçam a visualização desses equipamentos pelos motoristas. O projeto foi aprovado, mas com alguns votos contrários.
A TV Unifev transmite a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouquinho, logo depois do TVU Jornal, segunda edição. E ainda falando da Câmara, ontem o Legislativo devolveu à Prefeitura parte do orçamento a que tem direito por lei. A economia neste primeiro semestre foi de R$ 400 mil. A solenidade aconteceu no gabinete do prefeito Júnior Marão, com a presença de autoridades e vereadores. O valor devolvido do 10º pelo Legislativo ao Executivo, de R$ 400 mil, refere-se às economias feitas pela Câmara no primeiro semestre deste ano. No ano passado, o valor total foi de R$ 700 mil. De acordo com o prefeito Júnior Marão, com esse dinheiro será possível investir em projetos importantes que estão sendo desenvolvidos na cidade. A gente tem os projetos que estão sendo desenvolvidos e Votuporanga hoje é uma cidade, apesar de todas as dificuldades, nós estamos conseguindo entregar projetos importantes. A Câmara acaba dando o exemplo de estar cuidando muito bem dos recursos públicos, aquilo que está dentro do orçamento, que está definido. O presidente da Câmara explicou como foi possível essa economia. É uma Câmara enxuta, como foi colocado pelo prefeito, nós podemos usar até 6% desse recurso, nós não usamos nem 3% e mesmo assim fazendo a devolução. Espero que até no final do ano, apesar dessas obras serem concluídas, que a gente consegue superar o valor do ano passado. O presidente disse ainda que mesmo com a devolução desse dinheiro, algumas obras serão feitas na Câmara, o que vai possibilitar novas economias. Nós temos em relação ao estacionamento, que vai ser para mais de 30 carros, ao lado da Câmara, que faz parte ali anexo à Câmara Municipal, um estacionamento todo coberto. Para essa cobertura a gente ter também aquele projeto de captação de energia solar, que nós vamos economizar em relação às nossas contas de energia solar e também poder fornecer aos demais, isso gerando crédito para nós e para a própria Prefeitura. E chegou a hora das notícias que ganharam destaque nesta terça-feira no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. 4 homens e 2 mulheres foram detidos ontem à noite na cidade de Colina. Eles podem estar envolvidos no assalto a uma agência bancária ontem à tarde em Ouroeste. Segundo a polícia, os 4 homens foram presos em flagrante e levados para a cadeia de Severínia. Depois de prestar depoimento, as mulheres foram liberadas. A polícia apreendeu ontem mais de 200 quilos de drogas entre maconha e cocaína em uma casa em Araçatuba. Também foram apreendidas algumas armas, entre elas uma submetralhadora. 2 mulheres que moravam na casa foram presas por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Um pintor de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas ontem à noite em Penápolis. Segundo a polícia, foram encontradas 30 porções de crack escondidas na cueca e mais 2 no guarda-roupa do suspeito. O rapaz foi levado para o plantão policial, onde prestou depoimento e foi transferido para a cadeia da cidade. Um cachorro foi resgatado pelos bombeiros no último domingo em Ilha Solteira. Ele ficou com a cabeça presa em um buraco no muro por onde é feita a leitura do hidrômetro. Segundo os bombeiros, a moradora não estava em casa no momento do resgate. Parte do muro precisou ser quebrada. O animal passa bem. Essas são as principais notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. A partir de agora, os planos de saúde estão obrigados a cobrir 21 novos procedimentos, entre eles o teste rápido para diagnosticar dengue, febre, chikungunya e ainda zika vírus. A lista foi divulgada pela Agência Nacional de Saúde. O Wender Rodrigues tem as informações. São 3 testes que passam a fazer parte do rol de procedimentos de cobertura obrigatória do convênio. O IgM, o IgG e o PCR. Esses 3 testes ajudam a identificar se há presença do vírus no organismo, material genético e também se a pessoa já teve a doença há algum tempo. Os convênios passam a ser obrigados a liberar daqui a exatamente 30 dias, quando entra em vigor a resolução da ANS. Ainda falando de zika, o governo anunciou na semana passada que serão liberados 65 milhões de reais para o combate à doença. Isso inclui verba destinada para o Ministério da Saúde e também ações que deverão ser desenvolvidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Wender Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigada, Wender. E o anúncio é resultado da revisão periódica da lista de procedimentos e eventos em saúde e se aplica a mais de 50 milhões de consumidores de planos de assistência médica e ainda outros 21 milhões de planos odontológicos.
E a seguir, venda de produtos saudáveis e naturais se mantém em alta mesmo com a crise. A pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostra o porquê. E ainda tem as oportunidades de emprego para Votuporanga e região. A gente volta já já. A pós-graduação Unifev realiza no próximo dia 15 de junho, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, um evento voltado a gestores e empreendedores de Votuporanga e região. O encontro será às 7h30 da noite no auditório da cidade universitária e terá transmissão ao vivo pela TV Unifev. Estarão presentes 2 coordenadores acadêmicos dos cursos de pós-graduação da FGV, o doutor André Barquay e o mestre Murilo Alambert. Eles vão falar sobre soluções e inovações em período de recuperação econômica. Então anote aí, será na próxima quarta-feira, dia 15. A entrada para o evento é de graça e você ainda vai poder acompanhar tudo pela TV Unifev ao vivo a partir das 7h30 da noite. E o Brasil já tem mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, isso de acordo com indicadores oficiais. E as oportunidades estão cada vez mais escassas. Para facilitar a vida de quem procura e de quem oferece emprego, vários grupos estão sendo criados no Facebook. Dá só uma olhada. Quando falamos de mercado de trabalho, a matemática não está batendo. Tem mais pessoas procurando trabalho do que vagas disponíveis. O desemprego tem preocupado bastante, isso porque a cada mês o número aumenta. Em abril, por exemplo, a população desocupada bateu os 11,4 milhões, o maior número registrado desde 2012, quando teve início a série. E na era da tecnologia, a internet pode estar a favor. Neste grupo do Facebook, por exemplo, são mais de 27 mil pessoas cadastradas e que diariamente compartilham do mesmo objetivo: encontrar trabalho. Muitas vezes as pessoas vão numa empresa, vê que tem uma vaga em aberto, publicam no grupo: olha, encontrei uma vaga em aberto na empresa X para o setor tal. Então, muitas vezes criam esse network entre as pessoas e um acaba ajudando o outro. Do ano passado para cá, Murilo percebeu que o grupo não estava conseguindo atender a demanda. Muitos à procura de vagas que desapareceram. Daí surgiu a ideia de criar um site que hoje tem mais de 5 mil currículos cadastrados e completos. São candidatos de olho no mercado de todo o país. As pessoas acham, né? É um portal de empregos, de banco de currículos. Ele também tem o banco de currículos, onde o candidato vai fazer o cadastro gratuitamente para participar dos processos, mas a empresa ela tem toda uma tecnologia para fazer o gerenciamento do processo seletivo. Além de ajudar as empresas no processo de seleção e facilitar para que as pessoas encontrem essas oportunidades, a página também dá orientações importantes. Nesse vídeo, por exemplo, fala sobre produtividade. Enquanto você pode estar, de repente, na fila do banco, você tem uma ideia brilhante. E outros também virão, que mostram como preencher currículos, se comportar em uma entrevista. A nossa página no Facebook, postamos imagens bem ilustrativas sobre entrevista de empregos, vídeos. Atualmente, vocês podem acessar lá a empregare.com. Lançamos uma série de vídeos que a pessoa pode falar: puxa, eu tenho dúvida de entrevista de emprego. Aconteceu uma situação X comigo. Como que eu devo me comportar? A pessoa coloca a dúvida e a gente vai produzir um vídeo específico para ela, para solucionar cada dúvida sobre currículo, mercado de trabalho, entrevistas, dinâmica de grupo e aí por diante. Luiz ainda lembra que mesmo há tempos procurando uma recolocação, é preciso cuidado ao se candidatar para alguma vaga. Olhar o seu currículo, olhar o seu perfil, verificar onde realmente você pode ser útil e se inscrever para essas vagas. E para cadastrar o currículo no site é de graça, é só acessar empregare.com. E você também pode ainda participar do grupo Empregos Votuporanga lá no Facebook. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se churrasqueiro com experiência.
Os interessados devem entregar os currículos na Rua Alfredo Sartori, 3510, no Vale do Sol. E há vagas para vendedor com experiência. É necessário ter um ensino superior completo, vivência do segmento de materiais de construção, alimentos, bebidas ou tabaco e possuir carro e disponibilidade para viagens. Os currículos podem ser enviados no seleção.ph@terra.com.br com o assunto VDD/Votuporanga. E também há vagas para auxiliar de cobrança. É necessário ter acima de 25 anos, ambos os sexos. Para início imediato, os interessados podem enviar os currículos para andressa@alternativaserviços.com.br. E contrata profissional na área de designer. É necessário ter experiência em Photoshop. Os interessados podem enviar os currículos no e-mail g_abdo@hotmail.com. E uma empresa de transporte coletivo está com vagas abertas para estagiários que cursam contabilidade ou administração. Enviar o currículo para denise.pelicer@estbrasil.com.br. E um restaurante contrata garçom ou garçonete para trabalhar no horário noturno. É necessário ter experiência. Os interessados comparecer no endereço Avenida José Marão Filho, 2778. Os supermercados fecharam 2015 com queda real no faturamento e não esperam um cenário diferente para esse ano, não. Porém, mesmo em meio à crise, uma categoria de produtos está na contramão dessa história, a de alimentos saudáveis. Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostra que os paulistas estão mais preocupados com a saúde e com a alimentação. O paulista tem ficado cada vez mais de olho na alimentação saudável. Isso quem revela é a pesquisa da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, que mostrou uma queda na procura por produtos como refrigerantes, margarina e leites comuns e aumento na venda de produtos como suco, manteiga e leite com baixa lactose. Daniela é um exemplo de preocupação com a saúde. A médica, há mais ou menos 3 anos, passou a adotar hábitos mais saudáveis. Quando você sai um pouquinho da alimentação correta, você já fica com retenção de líquido, o intestino já não funciona direito. Assim como Daniela, muita gente tem procurado a Natália, que é nutricionista. É ela quem tem a missão de encontrar o resultado da fórmula que o pessoal tem procurado. Quando você procura uma conduta de qualidade de vida e muda os seus hábitos alimentares, o resultado de longevidade é bem maior. Então, é necessário a gente procurar a ter um padrão de vida melhor e estudar o melhor caso, procurando um profissional especializado para isso. A alimentação saudável e a prática de exercícios físicos formam uma combinação perfeita, hábitos que não são difíceis de serem colocados na prática. Quando você tem tempo e dedicação, a gente consegue atingir o nosso máximo. Então, mastigar leve, a gente consegue enviar uma informação para o cérebro que a gente está conseguindo, a capacidade do quanto a gente está conseguindo ingerir. E vai garantir uma saciedade melhor. Quando a gente tem vontade de um açúcar, né, a gente quer um doce, a gente procura quer um doce. Então, a gente opta pela fruta. A fruta ela tem as vitaminas e os minerais e ela vai dar essa saciedade melhor para a gente também. Além de contribuir porque tem fibras, então ajuda no intestino e no metabolismo também. Além das empresas com foco exclusivo nos produtos com apelo saudável, as grandes marcas também estão percebendo os novos hábitos entre os consumidores e apresentando novos produtos. Ainda segundo a pesquisa, 79% dos consumidores disseram ter mudado a alimentação com a introdução de comidas mais saudáveis. A venda de pães industrializados, por exemplo, caiu 13,5%, enquanto a venda de pães integrais subiu 7%. E depois de um dia nublado e chuvoso, a temperatura caiu agora no fim da tarde em Votuporanga, 17 graus. Mas vamos saber como fica então o tempo para Votuporanga e região com Nádia Martins? Olá! As nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo começam a se dispersar a partir desta quarta-feira. Ainda há risco de temporais em algumas regiões. Para o noroeste paulista estão previstas pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite.
Na capital, o sol aparece pouco e podem ocorrer chuvas isoladas durante o dia. Por lá, os termômetros marcam mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Rio Preto, o céu segue encoberto por muitas nuvens com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 14 e 21 graus. Em Votuporanga, o céu permanece nublado durante todo o dia com curtos períodos de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Até mais. Com as festas típicas do mês de junho, aumentam as vendas de fogos de artifício. E o risco para quem não sabe manusear o produto também. Por isso, todo cuidado é pouco para que a festa não termine em tragédia. Ao mesmo tempo em que as festas juninas trazem alegrias para as pessoas, por outro lado, elas podem ser motivo de preocupação. Assim como o mastro em homenagem a Santo Antônio, São Pedro e São João, as guloseimas da roça, não podem faltar, é claro, os tradicionais fogos de artifício, que dão um colorido especial e chamam a atenção de crianças e adultos. O que parece ser só alegria pode se transformar numa tragédia. Um rojão como este aqui, por exemplo, pode se transformar num grave acidente. O motivo é que ele tem como matéria-prima a pólvora. Os fogos são classificados de A a D, sendo o último o mais perigoso, como é o caso dos rojões e das baterias. Essa classificação está impressa na embalagem, bem como as instruções de uso. Luiz Carlos comercializa esses produtos há 15 anos e diz que no ato da venda orienta os consumidores sobre como utilizar cada produto. Não é só a gente vender os fogos, né? A gente tem que, por obrigação, orientar o consumidor como manusear, entendeu? Para não estragar a festa, né? No caso das crianças, os cuidados devem ser redobrados. Para elas, o mercado oferece produtos específicos de acordo com a idade. Às vezes o pai não sabe do risco que é, então a gente já orienta o pai que vem junto. A criança tem quantos anos? 2 anos, 3 anos, então a gente vai orientar o que ela pode soltar para não ter risco nenhum. E daqui a pouco, depois do intervalo, o Fisave confirma show de Wesley Safadão para o primeiro dia de festa. E você vai ver também as notícias do esporte com Josiano Garofolo. Não sai daí, a gente volta já já. Agora a gente fala de Voto Rodeo Music. O Fisave confirmou a presença de Wesley Safadão, a dupla Jorge Mateus, Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano e ainda Humberto e Ronaldo. Além da confirmação da grade completa de shows, a organização também antecipou o início da festa em um dia, que agora acontece de 3 a 7 de agosto. O local escolhido para sediar o Voto Rodeo Music é o mesmo que abriga o Bloco Oba durante o Carnaval, o centro de eventos que fica na vicinal entre Votuporanga e Parise. Além de shows e praça de alimentação, o evento também conta com rodeio em touros e cavalos. Preços de camarotes e permanentes serão divulgados até esta quinta-feira. E Josiano Garofolo atualiza para a gente agora as notícias do esporte. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula, boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento esportivo, momento das notícias, principais notícias do dia de hoje aí do cenário esportivo de Votuporanga, do Brasil, do mundo. Vamos começar primeiramente agradecendo a audiência de ontem do programa Meio de Campo, em especial aqui da Honória Raquel Azevedo, que mora lá no bairro Boa Vista 2, mandou mensagem dizendo que estava acompanhando o programa, que recebeu o professor Vinícius Silva e também o Kleber Magalhães, e em nome dela agradecer todo mundo aí que prestigia o nosso trabalho aqui na TV Unifev. Começar o comentário falando de notícias sobre a Votuporanguense. Tem foto aí do novo jogador anunciado pelo treinador Ito Roque, é o zagueiro Marcão, ex-Batatais, mais um nome aí anunciado para a disputa da Copa Paulista, que aliás o Ito Roque confirmou que o Marcão, esse zagueiro, e os outros jogadores que formam o elenco para a disputa da Copa Paulista já iniciam o treinamento na próxima segunda-feira, dia 13, às 2 horas da tarde. Se nada mudar, esse é o horário que está marcado aí a apresentação
da Votuporanguense, do time do CAV, para a disputa da Copa Paulista. Enquanto isso, o time sub-20 segue treinando, porque no sábado joga contra o Barretos, fora de casa, joga lá no estádio Fortaleza. Vamos falar agora de corrida de rua. O pessoal aqui da VOA, Associação Votuporanguense de Atletismo, e da Secretaria Municipal de Esportes, participou no final de semana da 5ª Corrida de São João. É isso aí, Corrida de São João, na cidade de Mirandópolis. Tem algumas fotos aí, o pessoal que está de verde limão aí é o pessoal da VOA. Passar aqui alguns resultados. Na categoria feminino, Miriam Rodrigues foi a campeã na faixa etária de 20 a 29 anos. Cibele Schumacher também conquistou o primeiro lugar na categoria de 30 a 39. Ela fez o 7º tempo no ranking geral. Na faixa etária de 40 a 44 anos, dobradinha de Votuporanga, Jaciara Andrade ficou na primeira colocação e a Márcia Borba foi a vice. Também houve o pódio duplo na categoria 50 a 59 anos, com a Maria Aparecida Souza Silva, foi campeã, e a Vera Zanco ficou com a medalha de prata. Na categoria acima de 60 anos, a Isabel Rocha foi a primeira colocada. Na categoria masculina, o Vitor Andrade, está se destacando bem, o Vitor conquistou o título de campeão na faixa etária de 20 a 24 anos. Terceira colocação no geral, Jurandir Magalhães ficou na 5ª colocação na faixa etária de 30 a 34 anos. Herbert Caetano foi medalha de bronze de 40 a 44. Osmar Andrade conquistou a 3ª colocação também na categoria de 45 a 49 anos. E também conquistaram aqui, foram campeões da prova, o Osmani Furnieles Borba, na categoria com idade de 50 a 54 anos. O Jorge Macaé, 60 a 64, João Catarim, de 65 a 69 anos, José Roberto Medalha ficou em segundo lugar na faixa etária de 50 a 54 anos e o Adair Dias da Silva em terceiro, de 65 a 69 anos. O pessoal da VOA fez o limpa nas medalhas aí nessa prova, nessa corrida de São João aí, sempre se destacando nas provas de corrida de rua da nossa região. Aproveitar aqui e mandar um alô também para a professora a Marcinha Mantai. No final de semana teve o festival de vôlei, o 3º festival de vôlei lá no ginásio Mário Covas, o torneio promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga, que reuniu 8 equipes nas categorias adulto e master. Temos fotos aí também. Na categoria adulto, o grande campeão foi São José do Rio Preto. Já na categoria master, primeiro lugar novamente para Rio Preto. Pódio teve também o Palestra Esporte Clube em segundo e Votuporanga em terceiro. As equipes ganharam troféus e medalhas aí durante os intervalos dos jogos. Houve sorteio de brindes para os atletas. A coordenação do evento foi da professora Marcinha, e ela deu uma entrevista aqui, ela disse o seguinte: além de realizarmos uma grande confraternização, focamos na solidariedade. Cada atleta doou 1 litro de leite e alimentos não perecíveis como forma de inscrição, que depois serão destinados para uma entidade da cidade. Parabéns aí para Marcinha, parabéns para todo mundo que gosta do voleibol aqui em Votuporanga, e a TV Unifev segue divulgando os eventos aí sempre que forem realizados aqui na cidade de Votuporanga. Passar também, teve jogos ontem da Copa América, e com isso encerra a primeira rodada. Passar aqui, estou com os resultados dessa primeira rodada da Copa América. Começar falando aqui, os jogos desde o início da rodada. Os Estados Unidos perderam 2-0 para a Colômbia, Costa Rica e Paraguai empataram em 0-0, Haiti perdeu de 1-0, isso é o grupo do Brasil, perdeu de 1-0 para a seleção peruana, gol do Paulo Guerreiro. Brasil e Equador empataram em 0-0, Jamaica e Venezuela, esse jogo ficou 1-0 para a Venezuela. O México venceu o Uruguai por 3-1, jogo cheio de polêmica e muita reclamação. E aí jogos de ontem também foram realizados. O Panamá venceu a Bolívia por 2-1, e olha só o jogão de bola que teve ontem à noite aí. A Argentina venceu o Chile por 2-1. Passa agora os jogos já da segunda rodada. Inicia hoje a segunda rodada, às 9 horas da noite, Estados Unidos e Costa Rica, e Colômbia às 9 horas da noite, e Colômbia e Paraguai às 11h30. Amanhã tem seleção brasileira em campo às 8h30 da noite. Olha que horário diferente. Anote aí na agenda, 8h30 da noite, jogo da seleção brasileira, Brasil e Haiti. E também no mesmo dia, amanhã, às 11 horas da noite, Equador e Peru. O Brasil precisa vencer e bem aí a seleção do Haiti
para ficar mais perto aí da vaga da classificação. São esses os destaques de hoje. Eu volto amanhã para falar muito mais ainda dessa seleção brasileira se preparando para mais um jogo na Copa América do Centenário. É com vocês. Obrigada, Josiano. E assim a gente termina esta edição do TVU Jornal. Curta a nossa página na internet. O endereço no Facebook é facebook.com/TV Unifev. Assista agora a sessão da Câmara na íntegra. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã, a partir das 6:45. Eu espero você. Até lá.